Hoje teremos polêmica aqui no canal. Olha só, vou apresentar pra vocês duas pessoas que eu admiro muito, são grandes profissionais que cuidam de mim, né? Porque uma vida de um ex-atleta é uma vida sofrida, é uma vida cheia de hérnia, entendeu? Então eu tenho que me cuidar o tempo inteiro. Primeiro, Diego, osteopata. Vamos lá, sou Diogo, osteopata. Quiropraxista. Obrigado, já começou me corrigindo, beleza. Tá certo. Vamos lá, eu vou jogar aqui as perguntas que eu selecionei e eu falo o nome de quem vai primeiro. Fechou? Beleza. Então tá. Qual a diferença entre osteopatia e quiropraxia? Em uma palavra. Filosofia. Vísceras. Profissão de vocês oferece algum risco? Eu acho que o risco seria o profissional não bem instruído e aquele profissional que não faz uma anamnese direitinho. Acho que esse é o risco. O risco não é a profissão, é o profissional. Concordo plenamente, eu acho que é isso aí. Hoje a rede social deu voz a muita gente, mas tem muita gente aí que não está habilitado a executar muitas coisas e eu acho que o risco toda profissão tem, mas o profissional é o maior risco. Como que eu consigo saber se esse profissional é capacitado para me atender? Pela formação dele, né? Mas eu não entendo nada, por exemplo. Na minha concepção e na minha visão, eu acho que o quiropraxista, tu vai ter que ver onde ele se graduou, né? Que eu sempre bato nessa tecla, né? Para procurar um quiropraxista graduado, né? Hoje em dia a quiropraxia... Eu vejo isso o quê? No diploma que tá na porta dele? Exatamente. Tu vai ter que saber a instituição que ele se graduou, né? Porque hoje a quiropraxia é uma profissão de nível superior, né? Quanto tempo você tem que estudar para poder se formar? Existem vários formatos, né? Tem formato de 4 anos e meio e o formato de 5 anos. Eu me formei nesse formato de 5 anos. Né? Mas hoje em dia eles deram uma enxugadinha no currículo e tá mais ou menos, acho que São Paulo, se não me engano, é 4 anos e no Rio Grande do Sul é 4 anos e meio. Tá, então eu vejo o diploma... E a instituição, né? Porque instituição. Hoje são poucas instituições. E pega o depoimento das pessoas, no caso. Exatamente. Tu sempre... É assim. Normalmente indicação, né? Normalmente o pessoal chega por mim por indicação. Né? Então a gente bate bem nessa tecla. Quando a pessoa nos procura, a gente mostra como é que funciona, como é que é a graduação, como é que funciona a quiropraxia. Então, tem alguma faculdade de referência? Tem 2 referências, que são as 2 primeiras, né? Que é a Fevale, que é onde eu me formei, em Novo Hamburgo, que é a primeira instituição a oferecer o curso, e ela fez um convênio com a Palmer College, que é uma universidade que é a primeira universidade de quiropraxia no mundo, né? Que é em Davenport. E a outra é a Anhembi Morumbi, em São Paulo, né? Que, por sinal, a Anhembi Morumbi foi a que formou a primeira turma. Formou meio ano antes por causa dessa questão, né? As duas abriram mais ou menos na mesma época, mas a Anhembi Morumbi formou a primeira turma em 2002, se eu não me engano. Diego, como é que eu faço pra saber se a pessoa é fera mesmo? Então, aqui no Brasil, pra você... Faz comigo, que aí você tem certeza. Faz comigo se você tem certeza que vai ser fera. Então, aqui no Brasil, pra você exercer a osteopatia, você tem que ser fisioterapeuta, né? Tem essa obrigatoriedade. Né? Lá fora, na Europa, você não tem essa obrigação de ser fisioterapeuta. Como é que você vê, né? Hoje eu recebo muito paciente na clínica que é indicado. Então, muitas pessoas já me conhecem e tal. Mas o principal é você ter, de fato, a indicação de alguém. Que você já tem um norte de referência. Porque hoje tem muita gente na rede social que não está habilitado, coisa que a gente falou aqui. Procurar uma boa instituição para ensino, sim. Por exemplo, até a própria quiropraxia, né? Hoje a fisioterapia já tem pós-graduação em quiropraxia. Eu conheço muito bons fisioterapeutas que são pós-graduados em quiropraxia também. Então eu acho que é mais a indicação do meu próprio paciente. Lógico, lá na rede social eu tento fazer postagens para que o paciente mesmo entenda um pouco da dor dele, né? Isso já dá uma credibilidade. Então, isso já é legal. Eu tento botar um mini currículo ali também, para que a pessoa, olha, eu tenho um site, eu tenho meu currículo Lattes. Então, você vai juntando todas essas informações e você tem um direcionamento. Mas, nas minhas postagens em si, eu estava vendo essa carência de muitas pessoas não entenderem o que é dor. E aí o cara vai lá no local, é isso. Mas, às vezes, não é aquilo ali, né? Você já teve a oportunidade de tratar comigo, com o Diogo, você vê que são coisas daquele arroz e feijão que todo mundo come e todo mundo come bem, mas com boa qualidade. Vamos tomar um suquinho? Vamos lá. Qual que vocês preferem? Eu nem sei de que é.
Eles botam surpresa, entendeu? Cara Então de vamos nesse abacaxi aqui. isso aí, né? Tá com cara de abacaxi, esse aqui tá com cara de quê? Mamão? Tangerina, mamão. Tangerina? Laranja. Cenoura com laranja. Cenoura com rabanete laranja, sei lá. Vamos ver aqui. Vai todo mundo nesse? Vamos nesse. Pode comer um pãozinho de queijo. Vamos relaxar. Tô fazendo tudo isso pra enganar vocês. Tu vai entrar na Lá polêmica. vem bomba, né? Vamos relaxar, porque daqui a pouco vem bom. Ela vai entrar na polêmica. Acho que é cenoura com laranja. Cenoura? E Deixa eu mamão. ver. Pô, tu é bom, hein, cara. Cenoura, laranja, mamão. Tu Ah, assiste mesmo. Tem algum gengibre também, eu acho. Tem esse Né? dedinho no final aí. Tem alguma coisinha. Bom. Bom, seguindo. Dúvidas frequentes. Não está no meu pescoço que eu tenho medo de ter AVC. Essa é a primeira coisa que falam pra mim. Não mexe. Às vezes a pessoa chega travada na cervical e diz: eu só não quero que ajuste a minha cervical. Eu digo: bom, então a gente vai ter que ter uma conversinha. Eu vou te mostrar como é que funciona, eu vou posicionar. Eu explico bem pra pessoa, né? Que realmente, eu vou te ser bem sincero. Acho que o maior risco seria um risco vascular mesmo. Mas assim, ó. De uma manobra muito mal executada, uma anamnese muito mal feita, de uma pessoa que tenha algum problema vascular muito importante, digamos assim. Na literatura existe pouquíssimos acidentes e normalmente esse acidente ele está relacionado com algum evento que essa pessoa teve antes de ir à consulta, né? Existe até um bem famoso que é da rainha do Snapchat, que foi com um quiropraxista na Austrália. Ela teve um acidente de automóvel e ela não informou isso pro quiropraxista dela. E ele também, como ela era uma paciente corriqueira, era uma paciente de rotina, ele também não chegou. Simplesmente ela chegou lá, ele manipulou e depois de algum tempo, ela veio a ter um acidente vascular. E ficou bem famoso esse aí. Tanto que quando aconteceu, meus pacientes todos ficaram muito preocupados. Eu expliquei muito bem. Tanto que isso a gente chama de bandeira vermelha, né? Uma red flag. Quando chega uma pessoa que teve um acidente, teve uma queda, alguma coisa mais severa, eu não vou manipular essa cervical. Se for alguma coisa de grande importância, eu vou encaminhá-la para um vascular, ou para fazer uma ressonância, ou para fazer uma tomografia ali da região, para a gente ter a certeza de que não vai acontecer não ter nenhum risco na manipulação dessa articulação. Eu acho que o mais importante não é nem saber o que tu vai fazer, é saber quando tu não deve fazer a coisa, né? Que é o mais importante de todos. É o teu limite, é saber que, ó, isso aqui fugiu do meu escopo, isso aqui não é comigo, então vamos passar adiante, vamos investigar, depois essa pessoa pode retornar. Ter e vir humildade, aqui. né? de Exatamente, vestir Mas as sandálias da humildade. Se essa pessoa te manipular, você tem um AVC ali na hora, ou depois? Como é que a gente consegue saber isso? Acho que esse que o Diogo falou do Snapchat aí foi posterior, né? Foi posterior, Então, a foi menina posterior. Posterior o quê? Quanto Acho tempo? que foi um dia. Acho que depois foi pra casa, alguma coisa assim. Não me recordo, mas assim, eu me recordo do episódio, mas não sei muito bem como foi. Mas você pode associar. Então, assim, ela foi no quiropraxista. No quiropraxista. Isso. Sempre erra o nome no final. Mas no quiropraxista e um dia depois ela teve um AVC. Acho que foi mais ou menos. E aí você isso, consegue 2 dias. associar. Isso não teve alguma outra que eles situação fizeram- no dia. Provavelmente ele fez a biópsia lá e viu a Exatamente, compressão arterial, exatamente. né? Ah, entendi. Então, assim... Ela morreu? Morreu. Faleceu. Como o Diogo falou, né? A gente tem os testes ali, tem as red flags. Exatamente. Né? Então, você tem um teste de artéria de compressão, de artéria Exatamente. vertebral que Mas você se a executa. pessoa não te falar, então tá. A pessoa Então, não fala. Ela mas- não falou. beleza. Você tem como sentir? Primeira Através coisa, da anamnese, da primeira coisa que você faz, né? Eu pergunto aos meus pacientes, teve algum trauma recente? Teve alguma queda brusca? Um acidente de carro que fez um chicote? Você fica tonta? Perguntas corriqueiras, que isso faz total diferença, né? Então, assim, aquele bate-papo que a gente tem ali no início com o paciente faz total diferença. Aí você já vai mapeando as coisas. A história pregressa, né? Tô enjoada, acordo enjoado. Aí você vai executar os testes, né? Por exemplo, tem uma situação que aconteceu comigo tem 1 ano e pouco. Uma dentista chegou na clínica, ela escorregou no banheiro, bateu a cabeça e ela bateu a base do occipital. Ela foi pro hospital, não fizeram uma radiografia da cervical dela, fizeram só uma tomografia da cabeça e tal, que isso também foi um erro, né? Quando você vai pro hospital, você tem que fazer um mapeamento ali, já que você tinha sintomas de tonteira, enfim, enjoo, mas viram que não tinha nada na cabeça. E ela foi indicada por um paciente meu. Aí chegou lá, me contou o episódio, eu perguntei mais algumas coisas, comecei a fazer alguns testes com ela, fiz o teste de artéria de compressão vertebral, que deu negativo, mas quando eu fiz um teste de compressão ali na própria transversa ali, e fiz uma pressão, ela sentiu muita dor. Eu falei, radiografia. Ligou a bandeirinha. Aí ela,
É isso aí, porque é red flag, né? Então ela vem de um trauma grande, bateu a cabeça, não tem uma imagem que me deixe confortável para executar alguma coisa. Não que eu vá estalar o pescoço, né? O thrust, né? Porque tem muitas pessoas que não são adeptas ao thrust. Então você tem diversas outras manobras que você pode executar. A pessoa às vezes tem um receio dessas coisas que ela vê na internet. Então, assim, ou alguém já aconteceu alguma coisa que travou o pescoço. Então eu fiz isso, né? Mandei ela pro hospital, realmente ela tinha uma fratura C0, C1. Aí ela depois me ligou desesperada, falou, Diego, o que eu faço? Eu falei, pô, eu não mexeria, né? Porque já tá uma consolidação ali daquela vértebra. Então, acabou que depois a gente perdeu um pouco o contato, ela tá morando fora hoje, mas eu acho que ela não operou. Mas se o paciente ocultar alguma informação, aí ferrou. Então, mas aí tem os testes. Exatamente. Aí você tem vários testes que você pode fazer ali para chegar a um diagnóstico, porque é difícil ocultar esses testes físicos. E também tem aquela percepção do próprio paciente quando entra no seu consultório. Há muitas coisas que estão invisíveis aos olhos, mas é por isso que você tem os testes. Por exemplo, um teste que eu faço bastante é a da compressão da artéria vertebral. Isso eu faço sempre, porque é uma red flag. Como é que você faz? Você bota o paciente deitado, uma extensão com uma rotação contralateral, você faz uma compressão dessa artéria. Se o paciente começar a ficar com o olho aberto, se o paciente começar a ficar enjoado, né, tonto, alguma coisa, isso é um indicativo de compressão de artéria vertebral. E também tem esse mesmo teste que tu vai fazer, o movimento tu vai gerar e tu vai observar as pupilas. Se elas tiverem diferença de dilatação, uma, por exemplo, uma constrigir, a outra dilatar. É que tem alguma coisa. Exatamente. Normalmente as duas vão dilatar. Então tem esses testes aí. Entendi. Então procurem um profissional de verdade, porque Exatamente. chega a dar medo, né? Assim, a gente fica vendo esses casos e tal. É realmente assim, é o que a gente falou, né? O perigoso não é a profissão, é o profissional. Que tá ali. Exatamente. Mas sabe que uma curiosidade, quando aconteceu esse negócio com a rainha do Snapchat, a gente até teve foi bem perto de um congresso, e um quiropraxista que é muito estudioso, e ele vai atrás de artigos, né? Ele acabou descobrindo que pessoas têm mais acidentes vasculares secando, cortando o cabelo, lavando o cabelo naquela cadeira do que manipulando com um osteopata ou com um quiropraxista. Até dizem que, por exemplo, né, posso estar falando bobagem aqui, peço perdão até, mas dizem que que o Ronaldinho teve na Copa, dizem que foi que ele deitou a cabeça para trás e ele teve uma compressão da artéria e ele teve tem a história da convulsão dele, né? Exatamente, dizem. Isso eu não sei. Dizem, né? Você é do futebol, hein? Eu acho que você sabe. Não, eu tô no futebol, eu tô Olha, fora do futebol. eu tô achando que ele tem informações aqui sigilosas. E ele não quer nos contar, né? Ele não quer contar. Ele me cutucou aqui Me embaixo. cutucou aqui embaixo, cara. Ele me Mandou cutucou ficar e disse pra eu quieto. ficar quieto. Não, foi ele Tá que bom. entrou nessa daí. O que é a osteopatia? Então, a osteopatia ela foi criada, né, pelo Taylor Steele. Ele era um médico. Então, naquela época, acho que era muito difícil, né, você abrir pessoas, operar, enfim. Então, ele começou a estudar todos os meridianos ali, conectar crânio, vísceras com seus músculos, seus ligamentos. Então, ele começou a fazer esse mapeamento neural. Por exemplo, uma dor no ombro direito pode ser um fígado que tem a sua tensão, que as vísceras têm as suas tensões também. Então, a osteopatia é uma filosofia de vida, né? É uma coisa que abriu muito meus olhos para muita coisa, enxergar o meu paciente como corpo, alma e mente. Então, crença, cada um tem a sua, mas está tudo conectado. As emoções moldam o corpo, então a osteopatia tem muito disso aí. E eu vou dizer que eu sou fã dessa parte visceral da osteopatia, assim, que não tem na quiropraxia. Porque a quiropraxia tem uma visão mais biomecânica, né, da subluxação e do complexo de subluxação, que eu acho meio polêmico também, essa questão da subluxação. Que tem muita gente que vende o peixe... Traduz aí, vai, subluxação. Subluxação, assim, ó, né, que não chega a luxar. A vértebra perde o posicionamento, que eu sou meio adverso a isso. Eu também. Eu acho meio errado tu dizer pra pessoa, tu está com o osso fora do lugar, eu vou lá colocar o teu ossinho no lugar. Você tá subluxado. Pô, você tá subluxado, tu não deveria estar aqui. Exatamente. Então é aquela coisa assim, ó, eu acho que é uma restrição. Eu sou aquela assim que eu vendo mais a hipomobilidade, a restrição, a perda de função da articulação. E que o quiropraxista ele busca corrigir essa disfunção através da manipulação. Mas antigamente, eu vou voltar lá, né? Porque a quiropraxia foi em 1895, acho, 1895, perdão.
E ela foi um pouquinho depois da osteopatia. Até tem umas pessoas que dizem, é aquela história, né, do trabalho. Copia o meu trabalho, só muda o final. Aí ele fala que é o fulano que estudou com quiroprata lá em 1900 e bolinha. Tem muita gente que diz que o quiropraxia copiou a osteopatia e a osteopatia copiou a quiropraxia. Nem copiou ninguém. Ninguém copiou ninguém. Mas o Palmer, ele era um autodidata. E ele era muito curioso, estudando o corpo humano. Ele começou a estudar a influência da manipulação no corpo humano. E a gente brinca que a quiropraxia foi descoberta por um acidente porque ele manipulou o porteiro do prédio dele e o porteiro tinha um problema de audição, eu não sei qual era o nível do problema de audição dele, e ele voltou a escutar, mas não tem relação nenhuma. A gente tem que descobrir essa manipulação aí. Porque não tem, porque é um nervo craniano, não tem nada, não passa pela coluna, por isso que a gente brinca que é uma... E daí ligou, ele ficou curioso, ele disse, nossa, olha só, eu vou estudar. São os mitos que eles vão criando e vai passando ao longo do tempo e vira uma verdade, né? Exatamente. E a quiropraxia teve um problema muito grande nos Estados Unidos, porque ela iniciou junto com aquelas carrocinhas do Elixir da Juventude. Então o cara era quiropraxista e vendia aquele... Então ele teve muito preconceito no início, o quiropraxista. Porque também a quiropraxia tem... Mas nos Estados Unidos é muito. Você vai em todos os lugares, mas lá é o modelo é aquele modelo comercial total. Você chega lá, eles tiram uma chapa sua. Muito diferente, exatamente. Totalmente diferente do Brasil. Eles fazem o que eu brinco, eles fazem o terrorismo articular contigo. Isso aí. Ele vai bater a chapa lá e vai te dizer, se tu continuar ali na assim, tela e você fica assim... Tá aleijado. Aí ele fala, cara, isso aqui, ainda mais eu, né? Atleta, toda torta. Tu ia sair de lá. Aí eles, você tem que vir aqui 2 vezes por semana. Chega lá e... É isso aí, exatamente. Eu falei, meu Acontece Deus muito do céu, isso. assim. Engraçado, Então a osteopatia, por mais que seja criada ali por um americano Taylor Steele, é muito disseminada na Europa, né? Exatamente, tanto que eu jurava que a quiropraxia era europeia, eu vou te ser bem sincero. Pra mim, a quiropraxia era a osteopatia europeia e a quiropraxia americana. As grandes escolas de osteopatia são na Europa. Então é isso, o Palmer, ele é um autodidata, que ele começou a estudar os efeitos da manipulação no corpo humano, então as disfunções neuromúsculo-esqueléticas, né? Que é as disfunções neurológicas, musculares e os desvios posturais e essas hipomobilidades das articulações, né? Só que ele vendia esse peixe exatamente assim, ele botava a articulação no lugar, né? Que eu acho que... mas assim, vamos dar um desconto pra ele. Claro, naquela época era duro, né? Tu fala mas assim, tem hoje muito quiropraxista que vende isso. Até porque a gente tá aqui por causa dele. Exatamente, eu vou dizer que eu já vendi esse peixe também. Eu já vendi esse peixe que isso aí é a articulação do lugar e botava, mas eu ao longo do estudo e da prática eu fui vendo que... É legal porque você muda a cabeça, assim, tem gente que não pensa que exatamente. E é isso, mas e ninguém faz a pessoa abrir a cabeça mas hoje o que acontece é o seguinte, o cara tá na rede social, ele tá vendendo o quê? Tipo lá o Google, né? O cara escreve alguma coisa no Google, ele tá morto. Então o que ele vai fazer? Ele vai preocupar as pessoas. Então ele começa a vender o terrorismo. Exato. Terrorismo que você vem, tá fora do lugar. Exatamente. Eu tô fora do lugar. Cansa de chegar gente na clínica lá, eu tô torto. Exatamente. Eu falei, pô, eu também. Eu gostaria de saber se tem alguém simétrico aqui. Todo mundo é assimétrico. Ninguém é. Sim. Faz o seguinte, tira uma foto 3x4, vê se teu rosto é certinho. É aquele do aplicativo que tu divide teu rosto no meio, tu botar as mesmas partes, fica feião. Diferente. Pô. Fica horrível. Não me bota certa não, porque senão vai dar problema. Então é mais fácil vender o terrorismo, né? Então acho que a pessoa faz isso até isso que é um grande problema pra gente. Exatamente. E acaba que a gente no consultório naquela 1 horinha ali tem que tirar todos esses medos da pessoa. Pô, outro dia eu vi um cara que ele pegava tipo um martelo assim de madeira, botava e... É o Setai. O que é isso? E ainda Isso aí tu responde, vamos entrar nessa polêmica. É o grande eu vou querer saber. É a coisa que eu digo assim, ó. Daí o que o cara vai botar lá? Quiropraxia japonesa. Pô, não existe quiropraxia japonesa. Só existe uma quiropraxia que é essa que foi difundida pelo Palmer. Então, o que acontece? Mas, gente, não é muito perigoso bater corajoso, assim? cara. Eu sou corajoso, isso aí. Eu tô aqui, tranquilo contigo. Eu tô tranquilo porque é aquela mesma coisa que... Eu fiquei apavorada vendo o vídeo. Então, não é uma coisa que eu concordo. Exatamente, é que nem a strap, que hoje tá bombando no ramo da quiropraxia. Que é isso, strap? Aquela fita que o cara bota na cabeça e tu... Tipo uma fita do Mulligan ali, o cara te dá uma tração cervical. Uma tracionada que descomprime as tuas articulações. É a mesma coisa que eu botar um cara de cabeça pra baixo aqui pendurado numa corda Já é comprovado que tração não vai mudar. Enfim, sério, eu ficava horas naquela aquele tipo de tração, não, mas aquela tração contínua que você vai subindo, relaxando as musculaturas ali do paciente, vai cedendo, enfim. Eu tinha uma máquina que mas eu ficava não com o fazendo pé... uma vez só. É isso aí. Já viram essa máquina?
Já viu Não. essa máquina? Você gruda o pé assim, Esse você se muito. joga pra trás e fica. O problema é vascular aí. Nessa aí eu acho perigoso, de que fica de ponta cabeça. É. Eu acho, pelo menos, né? Eu já fiz Tem algumas muito. técnicas que eu não concordo, assim, né? Sim. Então, E eu vou te dizer... Você concorda com essa? do que? Do... De ficar de cabeça pra baixo? Não. Por quê? Eu acho que eu tenho outras coisas melhores pra fazer. Mas por que você não concorda com essa? Então, pra mim é desconfortável, né? Exato. Tu já Mas é perigoso? Não, perigoso eu não acho, mas é desconfortável. Imagina que né, você tem acometendo teu fluxo sanguíneo todo na tua cabeça, tá dificultando a tua vascularização. Aí vai contra um princípio da osteopatia, que é a lei da artéria, né? Todo tecido vascularizado é um tecido saudável. Exatamente. Então eu tô dificultando a minha vascularização. Tô dificultando o meu aporte sanguíneo. Então eu não acho legal. Tem muitas coisas pra fazer. O que mais você não acha legal desses negócios? Tô assim? fora aqui, né? Fala. O que você não tu acha já legal que as pessoas fazem hoje? Ah, tu já citou aí, né? A gente já falou, o terrorismo articular... Então, Martelada. o marketing... Martelada, ficar de cabeça pra baixo. Assim, a osteopatia não preza muito por técnicas agressivas, né? Então é mais a sutileza, é respeitando os parâmetros biomecânicos, né? Por exemplo, se eu pego um paciente no meu consultório que ele não aceita um thrust, pra que eu vou O ficar... que é trust? Thrust é o famoso estalo, né? Tá, ó, vamos traduzir. Então, a gente não sabe o que ele não são esses aceita, termos A gente técnicos. posiciona, chega no... Ele não aqui, aceita, ele não Exatamente. aceita aquela manipulação. Pra que eu vou ficar forçando aquilo ali? Por quê? Ele não vai relaxar. Eu preciso Exatamente. dele. Pode ser até pior. Exatamente, porque ele tá em defesa. A primeira coisa que você faz em defesa é contração. Então Sim. ele vai brigar comigo. Não tem como convencer. Vai ele. gerar um espasmo Porque quando você muscular. pega o pescoço assim, já... A pessoa fala, ih, vai me instalar. Uhum. Então tu já vê no olho da pessoa que ela começa a ficar com o olho aberto quando ela não aceita. E aí tem aquela pessoa que tu não pode dizer relaxa, né? Tu falou relaxa. Não, relaxa, ela trava. Pô. Relaxa! Tô relaxado, pode ir, pode ir. Relaxou, travou. Pô. Exatamente. Agora não. Isso aí a gente escuta bastante. Só essas práticas que vocês estão Ah, assim no mercado ou não? Não, assim, a própria rede social também. tem Eu muita sou contra gente essa aí. questão assim da nomenclatura quiropraxia. Quiropraxia indiana, quiropraxia tibetana, quiropraxia... Ah, eles botam vários nomes? Vários, exatamente. Só que... E osteopatia também botam vários nomes? Também, mas... Osteopatia da China, lá é assim, tem a da escola... Oceania. Não, aqui, aí tem a escola britânica, tem a escola espanhola, tem a escola belga, tem a escola francesa. Porque é setai. Tem a o escola nome. brasileira. Tipo, o japonês é setai. Às vezes tem... Na própria fisioterapia tem a terapia manual articular, que eu acho maravilhosa também. Que até tem alguns problemas aí de pessoas que usam manobras e estão dizendo que aquela manobra é uma manobra quiroprática. Ela não é uma manobra quiroprática. É uma manobra de uma osteopatia. Ela tem algumas peculiaridades. Agora, o grande problema é que muitas coisas se juntam, né, cara? Totalmente. Então, assim, não tem como Não tem como separar. Não tem como separar, mas assim... O fisioterapeuta pode chegar e ficar instalando as pessoas? Então, dentro da faculdade de fisioterapia, a gente tem uma cadeira lá de Terapia manual. recursos manuais terapêuticos, né? Que você aprende pouquíssimas técnicas de manipulação em thrust, né? Ou seja, na época da faculdade, eu não me lembro de executar nenhum teste desse que a gente estava falando, enfim. Então, é uma coisa muito aquém, né? Então, o que eu prezo sempre é a fisioterapia em osteopatia, né? Então... O fisioterapeuta quer trabalhar com terapia manual, que é legal, você ali dá um estalo no pescoço, o cara fica felizão. Ah, estalou, entrou no lugar. Aí tem um paciente que tipo, dá uma estalada, e agora sim. Aí o cara que não estalou, ele não deu certo não. Ele olha pra tua cara assim e fala... Exatamente, é o que eu aprendi na faculdade, né? Que cavitação não é sinônimo de ajuste. Que a cavitação é o estalo, né? Que é o deslocamento da cápsula articular, que vai gerar uma pressão negativa no líquido sinovial e vai liberar um gás carbônico. Vou te dar um exemplo, é um plástico bolha. Exatamente. Você estourou o plástico bolha aí e fez pop. Aí dentro da cápsula articular você tem o líquido sinovial. Quando você vai executar o thrust, você tem o neurofuso muscular ali ativo, né? Então você faz a manipulação rápida justamente para isso, para a pessoa não ter o tempo de contração. Exatamente. Aí você meio que alongou aquela cápsula no limite dela, aquele ar que tá ali dentro contido ele sai, extravasa, você faz a nutrição toda daquela articulação. Existe então até o um estalo termo, é um né? arzinho que tá lá dentro preso. Você pega o seu dedinho, pum, estalou. Aí se você tentar de novo, você não consegue, porque o corpo tem um determinado tempo pra... Exatamente. Daqui 10 minutos tu... Aí se você tentar daqui a pouquinho fazer isso aí, vai de novo. Mas agora, imediatamente, é difícil você conseguir. Entendi. Então é o plástico bolha que volta, né? Porque É o plástico bolha que volta. o nosso Tem que voltar, plástico não. bolha- Tem que voltar. O plástico bolha é uma terapia. Você fica apertando aquele Pô, negócio aquele é ali, é uma muito bom, delícia, mano. né? É muito bom. Eu vou virando assim. E às vezes Então. vai acontecer daquela pessoa que tem digamos,
uma produção de líquido sinovial menor, essa pessoa vai ser difícil tu cavitar essa pessoa. Então ser depende de bem pessoa pra difícil. pessoa. E tem Tem articulações, também. e tem articulações também que não tem tanto esse Exatamente. efeito de cavitação. Geralmente é nas vértebras, né? Nas vértebras tem ali umas cavitações um pouco maiores. Dá pra fazer osteopatia em bebês? Dá. É Gestantes? indicado pra cá. Ah, eu fiz, caralho. Pô, esse aí tu foi com Meu filho 41 não tava semanas lá, nascendo. pô. Meu filho não estava nascendo. Eu com a barriga desse tamanho. Aí eu falei assim, vem cá, sabe fazer bebê nascer? Aí ele, não, mais ou menos, né, Kira? Pô, dou uma estimulada. Aí eu falei, Aí, então... mano, falei, quanto tempo você tá aí? Pô, 41 semanas. Eu falei, cara, tu vai fazer o que aqui? Porque o bebê nasce aqui na clínica. Aí a gente fez assim, ele fez umas manobras e tal, deu uma acordada no raio. No dia seguinte ele nasceu. Pois é, né, Kira? No dia seguinte ele... Quase lá, né? Ele nasceu Imagina quase imagina eu foi na fazendo parto. Não, mas assim, foi tudo com muito, muito cuidado, né? A gente... Sim, é super indicado, né? Foi como ele falou. Meu médico liberou, enfim, a gente tem um cuidado O risco, bem o grande. risco, de fato, é o profissional, né? Quando não tá habilitado, né? Então, assim, bebês, né? Eu atendo as gestantes e atendo os bebês também. Então, e é legal porque durante a gestação você cria tensões intrauterina. Ou seja, a própria mãe, quando não tem uma mobilidade grande, isso também repercute na gestação ali, porque o bebê fica restrito ali dentro. Então, você cria essas tensões intrauterinas. Então é bom fazer durante a gestação. É bom, é indicado. Tem bastante E indicação. ajuda na posição, né? Aí você tem algumas... Dá pra virar o bebê, tipo o bebê que não vira. Dá pra Então, andar. Aí isso aí já é Então, já é outra eu coisa. não acredito nessas coisas, mas tem muita gente que... Você não acredita o quê? Que não vira? que estimula, que tipo, o bebê não tá virado, eu vou virar. Não, Acho que você prepara faz- o quadril, você faz um melhora, estímulo, exatamente. né, para que o bebê ali dentro se mova, enfim. Isso tem umas técnicas legais. Tem o ligamento Não, uma vez eu vi um redondo. vídeo de uma pessoa fazendo assim, Eu o bebê vi não tá desse virando, cara. Eu vi. e vai vir. Eu vi já esse vídeo. Ai, que loucura é essa? Você pensa, né, a tua parede visceral ali, ela tá toda restrita na tua coluna, né, porque o bebê vai te empurrando tudo ali para trás. Então, você cria muitas tensões ali, lembra que eu te falei no começo, que as vísceras têm as suas próprias tensões, né? Então, você imagina que um corpo tá crescendo ali dentro, né, da sua barriga, e ele vai ficar cada vez maior. Então, o espaço cada vez mais reduzido. Aí você tem as diferenças dos bebês, né? Tem uns bebês um pouquinho maior, outros menores. Aí, pô, tem... Sei como é que é. Com 3, né? Exatamente. Então, assim, ali no caso da tua consulta, né, a gente tentou justamente relaxar aquelas estruturas ali para que você tivesse um melhor parto ali naquela região. E sim, estimular ali a mexida do bebê ali dentro. Agora, se ele vai encaixar ou não, aí é ele que vai decidir. E vem cá, essa questão das vísceras, você pode explicar melhor sobre isso, assim? Por que você tem que manipular as vísceras, por exemplo? Então, não é uma obrigatoriedade você manipular as vísceras, né? Eu vou te dar um exemplo do próprio bebê, né? Recebo bebezinhos lá, né, com refluxos, né, com cólicas. Então, isso ali, né, a gente tenta trabalhar as vísceras de conexão. O que é o refluxo? O refluxo pode ser as próprias tensões que o bebê teve ali durante a própria gestação intrauterina, a própria pegada ali no seio da mãe, então aquilo ali provoca um refluxo. E a gente começa a mapear justamente isso, aquelas inervações autonômicas ali daquela região, né? Então a gente tem um nervo aqui chamado vago, que tem essa inervação vagal, que é um nervo que ele é o regulador. Então é um nervo parasimpático, regulador, ou seja, que diminui essas tensões dessas vísceras. Então a gente tenta trabalhar justamente nisso aí, né? Lógico, trabalhando o diafragma também, que é bem importante. Lembrando que o bebê, geralmente o crânio do bebê é uma coisa adaptável, né? Porque ele vai passar pelo canal vaginal. Então muitas das... Até que idade fica tão adaptável? O bebê? crânio. As suturas, As eu acho suturas que ali... um ano ali. um ano e pouco, que aí você... Cara, meu filho tá caindo muito, cara. Eu fico apavorada se o crânio dele tá móvel ou tá duro demais. Não, ele já tá bem. Ontem ele tomou uns tabacos, eu falei, meu pai amado Senhor Jesus. Aí eu fui lá ver a cabeça. Opa, tá tudo certo. Meu Deus do céu, será que eu devo levar no médico? Liguei pro médico e tudo. Enfim, mas não foi nada, mas eu fico como mãe apavorada. Até quando esse crânio vai estar meio... Mãe não raciocina, mãe age, né? Mãe não raciocina, exatamente, mãe age. Então, assim, a gente tenta trabalhar justamente isso, né? Essas conexões viscerais. Essas conexões viscerais até... Valeu. Essas conexões viscerais aí para que se dê um conforto. Mas eu venho observando que, por exemplo, no meu consultório lá na minha clínica, a maioria dos problemas de refluxo é a pegada do bebê. Aí, às vezes, ele não pega direito, porque você tem que abraçar toda a auréola ali do seio da mãe. Aí, às vezes,
entra muito ar, né? Então aquele ar entra, o bebê não fica saciado, aí você provoca um refluxo. Ali pela própria pegada. E pela pegada do bebê tem várias questões também. Tem a questão do refluxo e tem a questão Gases também, de gases e pra mãe é uma dor insuportável quando o bebê não tem a pega boa. Então, mas é justamente por isso, né? O seio da mulher ela fica ferido ali. Sim. Tem muita mãe que faz aquela contração Sim. e com dor o bebê não consegue pegar direito. Tem muitas situações ali que eu pego no consultório, assim. Sim. Né? Então, assim, eu não atendo só bebês, não é a minha seara, mas assim, quando aparece lá, eu fiz um curso, né, que tem que lembrar, né, porque a própria osteopatia, ela também te dá esse mapeamento ali, mas né, hoje tem até algumas escolas que eles têm a cadeira de pediatria dentro do curso já, mas antigamente não tinha, a gente tem que procurar fora. Então também não é todo fisioterapeuta que é formado em osteopatia que também tem essa habilitação. Na quiropraxia a gente tem uma cadeira de Legal isso é importante saber assim. Então nem todo osteopata ou quiropraxista. Por que não pode falar assim? O pessoal não deixa? Essa questão mais da questão da regulamentação também, né? Porque a gente diz que o quiroprata e o quiroprático, a gente diz que são práticos, que não fizeram a graduação. Então, esse termo quiropraxista é mais para a pessoa que fez a graduação, o curso superior. Porque a quiropraxia tem a cadeira de quiropraxia, é uma profissão, né? Então, eles são formados em quiropraxia. Entendi. Tá bom, então não vou mais errar, espero. E aí, vocês... Então, se formou, você tá apto a cuidar de adultos? Não necessariamente na osteopatia. Você escolhe qual caminho? Não, você tá apto a cuidar de seres humanos. Porém, tem as suas particularidades. Tipo, como é que eu vou fazer um estalo? Vou falar um estalo, né? Que o thrush... fala estalo, vai. Vamos falar, como é que eu tiro o ar da... Thrush, né? Vamos fazer o thrush. O pessoal já sabe o que é um thrush. Então, assim, como é que eu vou fazer um thrush num idoso de 90 anos ali? Pra quê? Então, assim, se eu tenho um processo de artrose, né? Porque quem não tem, infelizmente vai ter. Atletas têm até mais de forma precoce. Exatamente. Sério? Com certeza, utilizam muito mais. O atleta tem um carro de Fórmula 1, Gente, né? Então ele... Mas olha, eu não sou mais atleta, entendeu? E eu brinco, todo atleta profissional ele foi amador um dia, né? Exatamente. Então tem isso, né? Eu não vou fazer essas manobras num Exatamente. É igual um bebê. Eu não vou instalar um bebê. Exatamente. A mãe chega lá pra mim, quero trazer meu filho aqui, mas tu vai fazer exatamente isso. Não, o bebê é mais estímulos, né? Existe até um aparelhinho que a gente chama de ativador, que ele vai gerar estímulos neurológicos, né? Então eu não vou manipular um bebê como eu manipulo uma criança e como eu manipulo um adulto e como eu manipulo... Cada um vai ser a abordagem, não é receita de bolo, é o que eu digo pra todo mundo. E você se especializou em tudo isso? No bebê? Não, adulto, não me especializei, no não. Eu tive uma cadeira na faculdade, mas é a mesma coisa que o Diego disse. Eu acho que é uma coisa meio superficial. É mais para introduzir, e eu acho que dali, que se tu tiver o interesse em fazer existe dentro da quiropraxia uma especialização em quiropraxia pediátrica. Eu atendo muito, não é o meu carro-chefe, eu também não vendo isso que eu atendo bebês. Mas se uma mãe, um pai quiser trazer um bebê, eu vou cuidar, eu vou olhar. E se não for, né... Se não tiver ao meu alcance ali, eu vou encaminhar. Tem muitos amigos meus que hoje só atendem bebê. Exatamente, eu tenho quiropraxista também que só atendem bebê. Crianças. E como eu gosto de trabalhar com diversos tipos de paciente, eu não fico me limitando ali, mas também não é o meu carro-chefe, né? Eu gosto mais do lado do esporte, então... A questão da víscera é algo que me chama muita atenção, porque o meu medo é o seguinte, mexe aqui, né? Vai mexendo, sai tirando do lugar, sei lá como é que é o nome. Não, são tensões, né? As vísceras têm tensões você sabe também. onde tá a tensão? Você vai sentindo? Através da palpação. E aí você vai vai mexendo. E aí se sair do lugar e for embora, eu vou ficar com uma barriga desse tamanho. Não tem essa, nada sai do lugar. E se saiu do lugar, não vai ser no consultório da quiropraxia e nem da osteopatia que você vai colocar, né? Exatamente. Então, assim, as vísceras, elas têm tensões, como qualquer tecido. Então, você sabe mais ou menos a localização ali do fígado, do rim, do estômago, todo o trajeto do intestino. Então, você vai mobilizando e manipulando aqueles tecidos ali. Você vai estimulando aquele relaxamento visceral, né? Até porque as próprias manipulações nas vértebras, elas têm correlações com as vísceras. Exatamente. Todas as inervações do corpo saem da coluna. Exatamente. Então, eu manipulei uma torácica mediana, eu sei que ela tem uma orientação para o fígado, para o estômago. Então, eu manipulei uma... Então, quais são os benefícios de se manipular a
A víscera? As vísceras, como é que Não, fala? então não é... Então, calma aí, deixa eu repetir só pra ter o corte, vai. Quais são os benefícios da manipulação das vísceras? Então, o benefício é o mesmo benefício com qualquer outro tecido. Você dá melhor conforto para o seu paciente, as vísceras trabalharem de uma forma mais harmônica. Por quê? Todos os tecidos têm tensões. Então, você imagina um paciente com dificuldade de ir ao banheiro, né? Então, você imagina como é que tá aquela região ali do intestino dele. Ele sente dor lombar. Aí, às vezes, o cara tá lá na vértebra, mas, pô, de repente, fazendo uma facilitação ali naquele tecido, melhora. Exatamente. Então, tem essas relações, né? Então, o tecido, né? A osteopatia, ela trabalha todos os tecidos, ligamentar, muscular, tendinosos, viscerais, né? As inervações cranianas. E hoje também tem uma coisa que tá muito na moda, Você né? também faz isso, da víscera? Não tenho conhecimento de manipular víscera. Quiropraxista A única víscera que eu... não faz víscera, é não. isso? Tem quiropraxista? Não, tem. Faz. Tem quiropraxistas que vão pra essa linha mais visceral. Com certeza. É porque, assim, eu acho que... E também tem, tipo assim, essa coisa nova ainda que a gente tá engateando muito, que é a fáscia, né? O teu corpo... Hoje, meu Deus do céu, tá uma loucura de face na internet então, aí. o corpo, a fáscia permeia teu corpo inteiro, né? As vísceras, né? O que é fáscia? É um tecido de colágeno que envolve musculatura, os tecidos... Ela conecta teu corpo todo, né? Quer ver uma coisa fácil? Ó. Eu pensei que fáscia fosse bife. no pé. Isso, bife. boa. Não tem boa. fáscia Tem no o pé? bife, aquele... Tem. Então tá. Aquele Eu pensei tecido... que será que eu tô muito ignorante nisso? Quando tu vai cortar a carne, tem aquele tecidinho branco chato de cortar. Aquele branco ali que é bem sei. transparente e tal, aquilo ali é Novinho fácil. nojento. Exatamente. É fácil. Aí todo mundo agora tá nesse lance de liberação miofascial pra tudo quanto é lado. Exatamente. Então, Liberação miofascial é aquela que dói muito, que a pessoa aperta você sempre todo vai ou não? doer. Então, eu Depende não do teu grau de sou- inflamação. Eu não sou muito Não, a quero favor saber como é disso, que não. O que você acha dessa Então, a liberação miofascial, que a pessoa aperta, Então, que você a- vai lá na lua, volta, A fáscia solta o ar que não aguenta. é superficial. Já vamos partir desse princípio. Né? Então já não é uma liberação miofascial, é uma liberação profunda. É. Então, assim... Faz sentido? Libera Não. o músculo e faz. Aí tem o cara que faz liberação miofascial, massagem esportiva, massagem relaxante, não sei o quê. É a falta de identidade. é o Aí cliente- ele vai fazendo um monte de coisa que é a mesma coisa. Exatamente. Assim, a face é um movimento, por exemplo. Eu tô aqui liberando uma face. Pode fazer, exatamente. Movimento, Tem através do movimento. tensões, mobilizações. É aquela coisa, né? Dentro de cada técnica existem várias opções de... Eu sou uma pessoa que trabalha bastante com face. Eu libero a face. Claro, mas é aquela coisa que é o que o Diego falou. Tem pessoas que tu vai liberar a face bem superficial. Agora, se eu já vejo que tem uma aderência no tecido muscular, eu já vou pegar um pouquinho mais pesado. Agora você varia de paciente para paciente. Exatamente. Tem um atleta. Aí vem um paciente sedentário para você que não tem uma qualidade muscular grande. Pô, você vai usar a mesma força. Não. Aí vale do feeling do terapeuta ali que tá naquele momento, né? Mas eu, particularmente, não gosto de gerar tanta dor no meu paciente, porque vem aquele ato da Que contração. vem as outras... Pô, eu tô tentando liberar o cara, mas tô contraindo ele. Pô, que maluquice é essa? Então, tem certas coisas que eu não concordo aí que eu tô vendo. Qual o momento certo de eu procurar um profissional como você? A todo momento. Toda hora. Porque assim... Evitar quando eu tô com dor. Tipo, ter uma não- frequência mais constante. É isso que você não indica? assim, eu vejo meus Existe a pacientes... prevenção também, né? Eu vejo meus pacientes... Assim, a maior prevenção que você tem na sua vida é uma boa alimentação, atividade física e qualidade de descanso. sono. Exatamente. Né? Então, agora... E mente. É, isso aí. Cabeça do guia, né? Cabeça nosso guia. É difícil hoje, mas tudo bem. Então, assim, quando o paciente me procura, eu peço para que ele não me procure na crise. Até porque quando ele vai na crise lá, ele acha que eu sou Deus, né? Eu só vou na Exatamente. crise, gente. Mas normalmente assim, Então, o educar o paciente é o mais difícil. No meu primeiro contato com o meu paciente é na dor, né? Ele nunca vai lá Normalmente. porque eu sou legal. Então, assim, é sempre dor. Exatamente. Ou ele vai chegar lá travado, que não consegue caminhar de cadeira de roda, ou ele vai chegar lá que parece um robozinho, né? E normalmente eu também bato bem nessa tecla que o Diego falou. Eu acho que o importante é tu educar teu paciente e a gente criar consciência corporal no paciente, que é o mais interessante. Ele entender o corpo dele, saber quando a necessidade dele procurar antes de acontecer um evento. E as né? necessidades são totalmente diferentes de indivíduo para indivíduo. Exatamente. Imagina, um atleta, que eu trabalho bastante lá. Um atleta é o seguinte, né? Ele vive entre o limite e a lesão o tempo todo. Então, ele sempre tem que estar ali olhando alguma coisa. Porque se for pegar o carro de Fórmula 1, né? É igualzinho um atleta para mim. Então, ele tá na corrida, ele tá no boxe. Ele tá no treino, ele tá no boxe. Então, ele sempre tá ali oscilando entre uma performance e o parar. Então, o atleta eu tenho um olhar diferente. A necessidade dele é diferente.
o corpo dele reage Sim, rápido. e isso tá ligado a descansa tudo, né, rápido. que a gente faz. Por exemplo, eu dou aula de jiu-jitsu, eu tenho que mapear o perfil de cada aluno, de cada Claro. aluna. Porque eu tenho uma aluna mais velha, eu tenho alunos jovens, eu tenho alunos que querem competir, outros não querem fazer por hobby. Se você bota todo mundo no mesmo bolo, Exatamente. Eu tento conscientizar meus pacientes, né? Para que eles não me vejam na crise. Ah, Diogo, quantas vezes eu tenho que vir aqui? Então, eu não trabalho, não tenho essa coisa de pacote, né? Eu não acho que o paciente tem que fazer um pacote comigo, né? Eu acho que ele tem que, justamente o que eu prezo, né? Atividade física, alimentação e qualidade de sono. Mas, periodicamente, tá ali dando uma olhadinha, né? Eu quero ter uma performance a mais. Lógico, a gente consegue melhorar aquilo. Eu ali. trabalho dessa maneira que o Diego falou que ele não concorda muito. Eu trabalho com pacotes, mas eu não. Esse pacote não é para pré-determinar a quantidade de sessões. É mais para não, criar porque um o fisioterapeuta vínculo. agora é assim, né? Oi, tudo bem? 10 sessões. Exatamente. Então, mas é que acontece. Você Isso fala, é o lance do... talvez daquilo- você não trabalhe por causa do o próprio plano de saúde na Exato. fisioterapia. É. Ele te impõe a isso. Isso aí. Aí já vem no papel lá, 10 O sessões. médico já vem lá, o 10 cara nem sessões. sabe o que é o teu problema, já vem com 10 sessões. 10 Tudo sessões. 10 sessões, você fala. Exatamente. Aí eu falei assim, ó, vou Isso curar é em em 10 10, sessões. Exatamente. Tanto Isso que aí. acontece muito assim, eu deixo muito claro pro paciente que chega comigo, Diogo. Ele pergunta, Diogo, eu vi que tem pacote de 5 de 10 consultas. Quantas consultas eu vou fazer, Diogo? 5 ou 10? Eu digo, eu não tenho como te precisar isso. O pacote ali pro Diogo e pro paciente é o quê? É pra criar o vínculo. Essa pessoa vai criar o vínculo e vai ter lá... Vai ter exatamente. essa vai constância, acontecer, né? Vai acontecer do paciente fechar o de 5 e ter que fazer mais. Vai, com certeza. Vai acontecer o paciente fez a de 10 e na terceira, quarta consulta ele já teve um resultado muito bom que a gente já vai espaçar essa consulta. Vai acontecer. Mas não tem como predeterminar, porque vai chegar lá o Diego e o Diogo com a mesma queixa. O Diego vai evoluir de uma maneira e o Diogo de outra. Sim, e tudo claro. depende. E às vezes assim que eu deixo muito claro pro paciente assim, ó. Ele, Diogo, quanto que eu melhorei? Eu digo, não, o importante não é o quanto tu melhora, é o quanto que a gente vai conseguir manter isso. Sem entrar na crise. Né? Exatamente. Eu costumo dizer assim, ó, que eu sou a pontinha do iceberg, mas assim, eu sou 10% da tua melhora. A outra é tudo aquilo que o Diego disse antes pra nós. Alimentação, descanso, eu acho que o trabalho multidisciplinar ele é muito mais importante. Não existe o salvador da pátria. Não vai ser o Diogo ou o Diego que vai... Não, é só osteopatia, é só... Tanto que eu tenho pacientes que às vezes eles chegam lá pra mim com uma coisa que não tem nada a ver. Assim, eles dizem, não, eu vim aqui porque só tu vai conseguir, Diogo. Eu digo, isso não tem relação, infelizmente, com a quiropraxia. Tu vai ter que procurar. Quais são os maiores tabus da quiropraxia? Eu acho que essa questão da subluxação, né, essa questão de que coloca o osso no lugar e de que tu vai chegar a pessoa lá com escoliose, eu vou ajustar ela vai sair retinha, feliz da vida. Eu acho que isso é o maior tabu, a subluxação. Por que eu devo procurar um osteopata e não um quiroprata? Eu não vejo dessa forma, né? Eu acho que cada pessoa... Quero polêmica. Ela tava maciando aqui pra dar nele. Assim, eu não... esperando essa pergunta. Lógico. Pô. Então, eu não vejo dessa forma, né? Eu acho que cada pessoa se identifica com uma técnica, né? Exatamente. Então, eu nunca pensaria dessa forma que procurar um, procurar o outro. Exatamente. Porque tem pessoas que não se adaptam a mim, né? Então, eu não tenho como forçar aquela pessoa. Tem que se adaptar a uma coisa, né? Ao pão de queijo aqui. Tem outro que gosta mais aqui no risoto. Mas os dois são bons. Mas pra uma pessoa leiga, quais são as diferenças? Então, foi o que eu te Qual a falou. diferença, assim... Essa eu acho Pá, que é mais então, da víscera, eu acho. direto Essa ao questão ponto. Então, eu acho acho que é a filosofia, né? Que eu falei no início, visceral né? e vascular, né? Vocês são mais É, visceral a e gente- vascular e eu tenho essa questão da biomecânica, de A gente- corrigir a disfunção biomecânica. Porque tu vai chegar num quiropraxista... Desculpa, Diego. Tu vai chegar num quiropraxista... existem dois tipos de quiropraxista. O strike, que é o quiropraxista puro, que tu vai chegar lá, ele vai... Tem quiropraxista que não vai nem te fazer anamnese. Ele vai chegar lá e ele vai dizer, eu não quero saber das tuas queixas. Eu vou apenas corrigir suas subluxações e seu corpo vai se conectar com o seu cérebro. Seu corpo vai conectar com o seu cérebro exatamente. É mais ou menos assim. E Cara, tem... tá- sentia aqui O cara tá com cajado e tudo. Exatamente, tá lá com a bolinha de cristal e ele vai te curar através de uma manipulação. Tu está com problema, eu vou manipular tua C1 e tu vai, dali em diante, vai curar os teus problemas. Não é bem assim que Mas tem funciona. uns caras na osteopatia também assim. né, cara? Tem. Porque assim, né, como eu disse, né, eu prezo muito pela fisioterapia em osteopatia, né? Então, né, como eu disse, não vou procurar procurar outro. As pessoas se adaptam, né? Então, eu deixo isso pros pacientes decidirem aí. Eu não entro nessa seara, não. Posso me instalar sozinha? Em casa?
É um mito que as pessoas falam que não pode, né? Não deve, né? Então, assim, eu não aconselho por quê? Ó, como eu disse, nada vai sair do lugar, você não vai ter um AVC, você não vai ter nada. Só que você tá estimulando o teu corpo aquilo que a gente falou, né? A produção de líquido sinovial. Cada vez que você faz a manipulação, o tempo e o espaço, ele fica reduzido. E quando você tem isso é um bom indicativo para você procurar um profissional, já que você tem essa necessidade de toda se instalar. Exatamente, uma instabilidade articular. Sabe por quê? Porque aí você vai num profissional que é habilitado com respeito de parâmetros biomecânicos. É muito fácil pegar meu pescoço aqui e pá! E aí? Beleza, conforto, legal. Mas daqui a pouco teu corpo vai começar a trabalhar, vai ficar mais rígido, da mesma forma, e você vai ficar aquela coisa recorrente. Em tempo e espaço, cada vez mais, instalando. Exatamente. Ah, vai desgastar? Não vai desgastar. Aquilo que eu digo, né? Se o negócio fosse só instalar, a gente em 10 minutos aqui... Resolvi o problema. A gente ensina vocês a instalar, vocês saem por aí instalando as pessoas e... Deus me livre. E estão curando todo mundo por aí. Sabe uma dúvida que eu tenho, assim, quando você pega a coluna, assim, e você vai descolando aqui atrás, faz toque, toque, toque. Então, tem umas manipulações assim. A gente tem umas manipulações assim. Vocês têm uma manipulação, assim. tipo, mas às vezes a É massagista... tipo como aquela- você tá desconectado. Você tá Às vezes a desconectando massagista esse- faz Eu isso. acho- Faz mal? Não. É Não. perigoso uma outra pessoa que não tá tão capacitada fazer? É um dos menos piores, porque Exatamente. você não tem... Geralmente você tá estático, né? Deitado de barriga pra baixo ali. E você vai justamente puxar ali os tecidos da pele, né? Nas superficiais. porque é muscular. fácil. Então não tem problema nenhum, posso sair Não, puxando. porque você tem essas coluna. conexões ali, né? Os tecidos são harmônicos e conectados. Então, existe a questão, né, da tensigridade, que também estão falando bastante, né? Que se eu alterar o material lá embaixo, por exemplo, lá tiver um problema na face lá no pé, ela pode alterar a tua cadeia posterior, Sim. digamos assim, né? E aí que vai tu saber aonde tu tocar, onde que tu vai Qual o liberar. segredo pra evitar lesões? Eu acho que é aquilo que o Diego Atividade falou, física, tipo, boa alimentação. é isso aí. Olha, então o Não vai- segredo não pra vai tudo fugir nessa da vida é. é você cuidar da sua saúde de Exatamente. maneira holística. É isso aí. Entendeu? Porque- Corpo, mente, espírito e equilíbrio. É isso. Mas é exatamente. É isso ó. aí. Mas É isso. pior que é. Porque tudo que você faz na vida, de fato, é pra minimizar risco de acontecer. Você é o que você faz, é isso que eu digo pra todos Você os tá pacientes. minimizando o risco de dar um problema. Tipo, você faz atividade física por quê? Pô, é saudável? É bom? Você come bem por quê? Você sabe muito bem disso. né? Sim. Pega ali e come uma coisa ruim no dia seguinte, você vai ver Não, como já é que tá seu começa- organismo. Eu já tô sabendo que tu anda comendo paçoca por aí, né? Pô, tive que comer. Aí, eu tenho uma paçoca boa lá. Comi no hein? podcast a paçoca lá do Rica. Aí, eu tenho uma paçoca boa lá. hein? Você não ia comer paçoca no programa do Rica. Eu sei. Porque você ia Não ia ficar em cima falar, do ele não ia muro. ficar em cima do muro. Eu ia ficar. Você ia ficar acima Eu ia- do muro? Eu ia ficar. Você ia ficar que nem eu ia ter que comer muita paçoca. Caixa de paçoca. Eu É que tive que sair já- da dieta. Mas aqui, ó, voltei. Porque no nosso podcast a gente só tem comida saudável. É isso aí. Vem cá, hérnia de disco tem cura? Tem cura. Assim, é uma coisa progressiva, né? Tem cura não, você estabiliza ela, né? Estabiliza. Tem Então, cura ou não tem cura? E Não, curar curar não, Não. porque é um processo que você vai a ter. lesão vai ficar lá. Vai O que ficar lá. acontece? Quem não tem hernia de disco vai ter. Exatamente, é o que eu digo pra Qualquer todo mundo. pessoa? Qualquer Às vezes a pessoa pessoa. chega assim, ó, Diogo, Eu tenho hérnia. de disco. Eu digo, uau, que legal. Você tem? Eu provavelmente eu tenho. Você? Eu tenho, com certeza. Só que Eu eu não não- sei, nunca viu. nunca fiz exame. Eu nunca fiz Eu só exame, vou mas eu sei descobrir. que Eu pela descobri. sintomatologia, provavelmente, pelo quadro clínico, provavelmente Eu só vou tenho. descobrir quando eu tenho. Então, a hernia de disco, 95% delas não tem sintoma. Não tem sintoma. Então, o paciente às vezes nem sabe que tem hernia de disco, Exatamente. ele fala que tem. E às vezes chega lá com uma hérnia gigante e o cara não tem sintoma nenhum. É, isso aí. O que importa é o que ela vai estar comprimindo, Aí o que ela vai vem- estar tocando, o que Aí ela vem vai com tá uma fazendo. mínima protusão cheia de Nossa, sintoma. não consegue nem caminhar. Mas geralmente as hernias de disco não tem É. sintoma. E qual- Existe um processo na hérnia de disco, que é a extrusa, que é a pior delas. Um Que é processo, quando sai o líquido todo isso, de um dentro? processo de fagocitose. Porque aí bate osso com osso. É. Não tem um negócio desse? Não, você Se tem, sai o líquido todo, você bate você tem osso um com líquido ali, você derrama na tua parede medular ali, né? Exatamente. Então, existe um processo do teu corpo que é a fagocitose, que é os macrófagos Aí vão eu- lá e vão fagocitar e absorver um pouco dessa lesão. Aí você cria um processo inflamatório grande naquele momento. Exatamente. Aí teu corpo, ele tem a autocura, né? Que nós, o cara da saúde é um facilitador da autocura. Isso aí, que eu sempre digo pra pessoa, eu sou um facilitador, eu tô melhor. Então, naquele processo inflamatório inicial tá grande pra caramba. Mas o teu corpo, ele é inteligente, ele tem autocura, então ele vai enxugar aquela região também. Então, quanto maior a hérnia também, maior a chance o processo também da desinflamação, de desinflamar aquela região. E isso acontece muito também, tem muita gente que vende esse peixe errado. Chega lá, o paciente começou comigo com uma hérnia extrusa gigante e mostra o exame lá. 6 meses depois, Irmão, sumiu a hérnia. tem gente A falando... quiropraxia curou
a hérnia de disco. É mentira. Tem gente falando que infelizmente, aumenta as pessoas de tamanho. Sério. Isso aí já Eu vou aconteceu ficar maior, comigo. seu... Uma vez eu tive um ator Aí eu bem tento não entrar em conhecido. polêmica. Um ator bem conhecido que ele me mandou uma mensagem depois, Diogo, eu cresci 2 centímetros. Eu digo, não, tu não cresceu 2 centímetros, a gente melhorou a tua postura que estava... Ele chega assim... Exatamente. Se é a mesma coisa, chega a pessoa em crise lá, curvadona pra frente, ela vai tu vai medir, ela tem 1,50 m, depois que ela vai estar com 1,55 m e dizer, nossa, Diogo, você... Teve um paciente que chegou na clínica lá falando que precisava passar num concurso público, que ele tinha visto um cara na isso acontece internet comigo aí o que tempo precisava de todo. 1 centímetro. E Aí você? eu virei pra ele e falei assim, tá, mas e aí? Não, é porque eu preciso, eu vi que ele faz. Eu falei, ele faz o seguinte, dorme, E vai na hora que tu acordar, e na hora que tu correndo. acordar, tu vai lá. Tu vai estar com 1 centímetro a mais aí, 1,5 cm, porque isso é uma variação anatômica. Exatamente. Porque durante o dia você perde de meio a 1 Tu centímetro. desidrata, né? Porque tem a gravidade, né? As Legal. Tanto por Olha isso que só, é uma- dá pra crescer Por isso Então, que uma... Exatamente. por um período. Então de manhã eu tenho 1,80, de noite eu tenho 70. Por isso que uma das características da hérnia de disco é a rigidez matinal. Porque teu disco vai estar mais entumecido, ele vai estar mais hidratado, então podemos dizer que a tua hérnia vai E estar assim, comprimindo mais coisas durante a manhã. Então é bem característico, é uma das coisas que quem aí tiver rigidez matinal, que tiver muita dor, pode ter certeza, tu é um forte candidato. Eu pesava de manhã nos campeonatos, porque eu perdia 1,5 kg dormindo. Então. Tem essa... É igual ele falou da hernia de disco, né? Não fala isso que vai ter gente querendo dormir pra emagrecer. Dormir pra emagrecer. Mas aí ninguém se alimenta igual ela faz, nem faz nada, mas beleza, vamos lá. Aí eu vou falar, pô, você falou que perde peso dormindo, eu não perdi. Exatamente. Por exemplo, o paciente com crise de hernia de disco, eu peço pra ele evitar a ingestão de muita água durante a noite, a partir das 10 horas. Porque o disco, ele absorve água, né? Então Exatamente. você imagina, você tem uma hérnia grande lá em crise, tá bebendo água, ela vai aumentar. Ah, que boa dica. E eu, Então- eu normalmente eu também não gosto muito de manipular paciente em crise de manhã. Eu peço pra ele vir. Normalmente eu peço pra ele vir à tarde, final do dia. Eu não gosto de manipular muito. Aí tá aí umas diferenças, por exemplo. Geralmente paciente com crise de hérnia mesmo, aquela clássica, radiculopatia, essas coisas, geralmente as manipulações a gente nem faz tantas ainda na osteopatia o trust, né? Exatamente. A gente tenta buscar outros tipos de manobra aí de tecido. Entendi. Então, na Que é quiropraxia, a filosofia. eu ia... Não, Não, nem sempre. Nem sempre. Exatamente. Eu vou E sentir você a não. segurança. Mas ela Eu vou gosta. testar, Isso vou aí fazer ela tá ali, ó, não escorrega na caixa de banana, não. Eu vou lá, vou fazer um teste de tensão, eu vou simular o ajuste com uma tensão, com uma amplitude maior e uma velocidade uma velocidade menor, né? Porque o thrust é o quê? É a baixa amplitude com a velocidade rápida, né? Eu costumo dizer que o trecho é o encurtamento da consulta. É mais ou menos isso. Tá com pressa, tem um monte de paciente. Valeu. Tanto que o modelo Que a consulta é limpa, que eu quero que meus pacientes vão lá sem sintoma, consulta limpa, Tanto que o modelo americano é assim, tu atende De 15 10 em 15 pessoas em 1 hora. É isso aí. Eles não tem... Tu vai entrar numa clínica americana, é uma maquinha do lado da outra, não tem divisória, não tem nada. Tu vai lá, deitou, ajustei, E um cara faz uma coisa, outro faz outra, um te dá o pijama, outro te bota na maca e vem outro e fala assim... Exatamente. Eu costumo brincar que é o modelo caça-níquel. Que até já tem clínicas aqui no Brasil que já estão... Já estão nesse Já esquema. tão nesse Aí, ó, esquema. você tá entrando na polêmica. A clínica Fast Chiropraxia. É mais ou menos isso. É isso aí. Vem cá, eu gostei dessa dica de hérnia de disco. O que mais que eu posso colocar como dica pra quem tem hérnia? Movimento. Essa Mobilidade. essa coisa, né, de que hernia de disco você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. É porque quando a pessoa tá com hérnia, ela acha que não pode fazer nada. Ela fica toda... Ah, não posso... Eu vou abrir outra Às vezes a polêmica pessoa aqui, vem pra então. mim e fala assim, que eu não posso fazer jiu-jitsu que eu tenho hérnia de disco. Ah, isso chega Então, um monte de Aí eu gente falo lá. assim, tá bom, tenho 6 que eu sei. Exatamente. Não, Cinco, eu né? te uso como 5 exemplo ainda. direto. Então, mas Kira. é isso. Porque eu digo, a Kira tem uma coletânea de discos 5 ali. que eu descobri, mas pô, com certeza tem mais. Mas é Então, exatamente isso, né? Hernia de disco não tem não sintoma, posso treinar, né? não posso fazer isso. Ela não Exatamente. tem É o que chega aqui. sintoma. Eu vou abrir outra polêmica, já que a Kira gosta de polêmicas. Os caras chegam, meu médico mandou eu parar com Ai, meu tudo. Deus, vai ele, ó. Eu fico louco com isso. Eu digo, Não, mas essa polêmica eu vou falar, porque quando eu vou no médico, ele fala assim, pô, Kira, Ó, não tô tem aqui não. 5 hérnias, não faz mais nada. exatamente. Não, você não pode mais treinar jiu-jitsu, no máximo uma fisioterapiazinha. Eu falo assim, entendi. Então, essa Tipo assim. mística, né? O corpo humano, ele é tão inteligente que ele te preserva o movimento. Então, você tem aquele movimento que você ficou restrito,
E o movimento que ele preservou, você vai recuperar o que ele te deixou perder naquele momento. Então, por isso que o movimento é importante. Claro, e existem né? mecanismos de lesão, movimentos que são mecanismos. Então eu vou dizer pra pessoa evitar aquele tal movimento, né? Que é por exemplo, um que eu Você não fala pra pessoa parar de fazer jiu-jitsu. Não, jamais. Aí eu tomei uma dura lá embaixo lá do jiu-jitsu, pô. Então, por exemplo, assim, uma pessoa que vai ter uma hérnia póstero central, digamos assim, L5-S1, a pessoa chega pra mim, Diogo, por que eu tô alongando o tempo todo pra frente e não melhoro? Ao contrário, eu me sinto pior depois que eu alongo. Porque a flexão de tronco com carga, né? Inversão de curva com carga, ela é um mecanismo de lesão. Então, eu vou dizer assim, não, tu pode fazer, mas preserva a tua lordose, cuida para preservar ela para não inverter na hora do exercício, cuidar a retroversão do quadril, que hoje em dia tem muito essa questão, né? Mas aí tem as facilitações da hérnia, né? Então, assim, aquilo lá, ela melhora na extensão, ela piora na flexão, na lateroflexão. Aí vem os testes que você faz no consultório, né? Aí você fala, o paciente mesmo, não, quando eu boto pro ladinho aqui, inclino um pouquinho e faço a flexão, piora. Eu falei, opa, então a gente sabe que aquela hérnia tá comprimindo aquela região. Então a gente vai buscar um movimento contrário. Porque o movimento faz parte desse tratamento. Né? Então o médico que fala para um paciente, para ele parar de fazer exercício físico com hérnia de disco... Eu sou totalmente contra. Eu também. Totalmente contra. Pô. Já chegou um paciente lá na clínica que a crise de hérnia de disco, ele falou que o paciente tinha que operar e não podia pegar um avião. Aí eu virei pra ele, volta nele lá e fala pra ele dar um atestado pra todos os pilotos do mundo que ninguém pode pilotar avião. Então, assim, tu vai ficar em repouso, vai ficar uma semana em repouso, né? A pessoa fica deitada lá uma semana, piora o quadro dela. Você perde massa muscular. Então, assim, é justamente isso. A maioria das hérnias de disco, elas são assintomáticas justamente pela parede muscular, pelo que o paciente faz no seu dia a dia. Estabilidade da articulação. Aquela coisa que a gente vai ser repetitivo, alimentação, atividade física e qualidade de sono. Então, isso minimiza o risco de você entrar numa crise. Isso então, é o segredo. Só, toda vez que alguém me falar, Kira, eu não treino mais jiu-jitsu que eu tenho hernia de disco, eu vou mandar assistir esse nosso podcast pra ver. Isso aí. Então, manda ele fazer um exame nele também. Hã? Manda ele fazer um exame nele também. Mas... que mandar você parar o jiu-jitsu, pede pra ele fazer um exame dele. Ah, sim, não. Se o médico falar pra pessoa pra parar de fazer jiu-jitsu, parar de fazer atividade física e tem hernia de disco... Não, médico não, profissional da área da saúde. Porque você não é só médico. Não é só médico. Não é só médico, pessoal. Tem outros profissionais. Tem vários outros aí. Tem fisioterapeutas, tem quiropraxistas, tem vários que dizem que não pode, tem que parar. Exatamente. Não pode correr. Imagina, chega um triatleta, um maratonista lá que quer se tratar, cuidar comigo, eu vou dizer pra ele... Tu não pode mais pedalar, tu não pode mais nadar, tu não pode correr. É uma mística, né? Porque a coluna precisa de impacto. Exatamente. O corpo precisa de impacto. Então, se não fosse uma ideia pra tu fixar o cálcio. E é muito pior você não fazer exercício, não é? Lógico. Muito. Porque aí que você vai sentir crise, vai ter mais crise ainda, a estrutura governa a função. Se você tem uma estrutura íntegra, tipo uma boa massa muscular, essas coisas, você tem um mínimo risco de entrar uma crise. Osteopatia melhora a dor de cabeça? Melhora. Por quê? Com certeza. Tem várias formas de você melhorar a dor de cabeça com osteopatia, né? Cefaleas tensionais, por exemplo. Musculaturas posteriores do pescoço. O esternocleidomastoide aqui, que é essa musculatura. É um vilãozinho. Que é um grande vilão, que dá uma cefaleia retroocular. Sabe uma que eu gosto muito quando eu vou lá em você? Que você solta aqui? ATM. Gente do céu. Eu tenho bruxismo. E aí, às vezes, fico com muita dor. Só que você faz um negócio... Isso dói. Usa a luvinha lá dentro também. Dói. A luvinha lá dentro, meu Deus do céu. Dói muito, mas é uma paz depois. Tá no top 3, de exatamente. Dor? Top 3 de dor? É. Mas é uma paz depois. Isso dói. Quando você aperta dói ali, bem. nossa senhora. Realmente é uma musculatura sensível, uma musculatura que você praticamente usa o tempo todo. E aquela coisa também, se tu manipular errado, a pessoa vai ficar bem pior. Tem isso também. Exatamente. Assim, como o Diogo disse no início, né? Na dúvida não faz. Exato. Eu sempre aprendi o que eu não devo fazer. Primeiro, porque o resto é mole, pô. O resto eu posso fazer, mesmo que eu tô fazendo uma M ali, eu tô fazendo, não vai prejudicar o cara. Entendeu? Mas eu sempre aprendi o que eu não posso fazer. Uma boa postura é importante pra prevenir lesões? A pergunta é o que é a postura, né? Exatamente. O que é a postura? O que é a postura pra mim não é pra você, não é pro Diogo, né? Não? As curvaturas, por exemplo, eu tento educar meus pacientes no consultório lá. Tipo, o que é uma boa postura pra sentar? Então eu chego um pouquinho pra trás aqui. Então assim, eu peço pra ele geralmente ficar sentado e soltar o corpo todo nele. Que é uma flexão total sentado aqui, ó.
É o máximo de flexão que eu consigo ficar sentado. Essa postura não é... Eu posso estar confortável, mas ela não é boa, né? Porque durante um tempo você vai acabar fazendo umas compressões, umas tensões ali naquela região, até porque a sua coluna tem curvaturas fisiológicas e você não está preservando essas curvaturas. E nem essa extensão total, que tem gente que fica assim, abre o peito. Tem pessoa que diz, Diogo, pra ficar nessa postura ficou dolorido, ficou tão dolorido pra ficar. Nem na flexão, nem na extensão total, ela é boa. Então, eu geralmente, para educar meu paciente, o que eu faço? A flexão total, depois peço para ele fazer uma extensão total. Quando ele chegar nos seus 30% a 40% de força que ele tá fazendo aqui, ele solta. Ou seja... Essa é a postura boa. Essa é a melhor para mim. Mas eu tento educar meu paciente. Ó, vai lá, extensão total. Aí, solta 30% de força que tá fazendo. Essa é a sua postura ideal, que você tá assimétrica ali. E também tem, mas tem muito também aquela questão psicológica também, a postura da pessoa. Aquela pessoa que é mais rígida, aquela pessoa que é mais... Mas a pior postura é essa aqui. Aí tem as suas particularidades. A pessoa fica assim? Tem as Já particularidades, existe até, né? pra tu ter uma ideia... Aí você tem hérnia? Dá o quê? Então, essa mística da hérnia... A hérnia, ela vai acontecer durante a sua vida. Mas tem hérnia traumática, por acidente, algum trauma agudo, essas coisas, né? Então... É uma pessoa que tem hérnia e ficar sentada assim, provavelmente ela vai começar... A hérnia... Na hora que ela se levantar, ela vai sentir dor. Por exemplo, ficar no celular da hérnia... Pô... Eu entrei numa dessas aí lá no mestrado, quase me arrasei. Então, eu sou a favor do Isaac Newton, né? Força resultante, massa vezes aceleração. Ponto. Qualquer pessoa que fale pra você, que tem, né, que o telefone celular não te dá dor, não dá isso, não dá aquilo. Pra mim, eu costumo dizer que tem um cara lá atrás, do Isaac Newton, ele escreveu algumas leis aí que é importante. Então, força resultante, massa vezes aceleração. Então, quanto maior, pode chegar quanto maior o grau de flexão, mais peso você tem. Então, você tem a gravidade em cima. Né? Por aí. Aí uma pessoa vira pra você e fala assim, ó, como já aconteceu comigo, né? Lá num grupo aí que eu tava de estudo, o cara falou que não tinha relação, não sei o que, tal. Aí eu falei pra ele, eu perguntei pra ele se ele conhecia o Isaac Newton. aí já me abriu o olho. Eu falei, eu gosto muito do Isaac Newton. Ele fez umas leis aí que não servem pra muita coisa, mas eu levo em consideração. Aí ele já ficou meio espantado comigo, porque você imagina, se eu pedir pra todo mundo que tá aqui no estúdio, ficar aqui alguns momentos aqui, dá mó atenção. Exatamente. E já existe então, até, assim, pra ter uma ideia... que isso aí é uma briga boba, entendeu? Que já existe até no... Que o cara faz um... Então ficar no celular dá hérnia de disco. Não, hérnia de disco não. Não, ele vai gerar alterações estruturais que podem gerar uma hérnia. Não. Hérnia de disco, hérnia de disco já, se você tem, já tá ali. Não vai ser por isso que tu vai criar. Tá. A hérnia de disco então, é uma coisa que ela vai ficar no celular pode gerar não vai fazer hérnia de disco da noite pro dia. Amanhã vai estar um monte de gente lá atrás da gente, falando que vai ter umas empresas de telefone celular falando que a gente tá falando que vai gerar mais tensão muscular, isso vai gerar, com certeza. Então, que já existe até a síndrome do pescoço tecnológico, já tá no Código Internacional de Doenças. Não entra nessa, não. Sério? Não vai nessa, não. Que é isso? Me explica. Que é o desvio, né? Que é o desvio que a pessoa fica tipo corcunda, anterior, a rotação anterior dos ombros. Se tu olhar, eu ver o meu sobrinho hoje de 12 anos e me olhar lá atrás com 12 anos. Porque as crianças ficam... Exatamente. O meu sobrinho, tu olha, ele já é assim, ó. Não, eu resolvo muita coisa com o celular. Eu tô agora usando um tripé quando eu tô em casa pra ficar um pouco melhor, assim. Porque senão você fica o tempo inteiro aqui. Eu tô me forçando a fazer isso. Eu tô me forçando porque... Mas o teu próprio corpo, ele te avisa, né? Exatamente. Sim. Ele te incomoda, você muda. Claro, tu vai começar lá, tu vai estar... Mas se você já começa com essa postura desde pequeno... Se for uma coisa cotidiana... se você for uma coisa cotidiana, aí... Tu vai adaptando. É educacional, né? Exatamente. É educacional. É que nem dormir. O que é dormir? Dormir, eu acho que é muito importante. Cara, que susto agora que você me deu, bicho. Olha, o que você dormir? Ele botou do nada. A gente tá falando de posturas, né? De telefone. Como é que eu tenho que dormir? Eu sou a favor do lateral, do lateral. De ladinho? Botar o travesseirinho no meio das pernas. Aí já vem uma polêmica. Eu sou a favor de que você dormir da forma que você se sinta confortável. Mas nem sempre aquela pessoa que dorme... Eu digo pelos meus pacientes. Eu adorava dormir de barriga pra baixo. Hoje eu não consigo mais porque eu acordo com dor de cabeça e com a cervical travada. Mas pra mim é a melhor posição. Daí a pessoa vai lá, ela tenta mudar aquilo. Ela não dorme, pô. Exatamente. É aí que eu falo. Meus pacientes já pô, adoro dormir e tal. Eu falei, cara, tu se sente confortável? Aí ele, sim, então dorme. Sabe que quando você faz jiu-jitsu, você consegue se movimentar melhor dormindo?
Você puxa o braço assim, você puxa a perna, você sai do quadril, entendeu? Vai lá. Você perdeu o travesseiro, aí você vem Tá assim, até ó. uma perereca dormindo lá. Então, assim, Já aí tem uns caras que ficam aí educando os outros. Fala, pô, eu não gosto de dormir de lado, vou dormir de lado pra quê? Eu não vou conseguir dormir, pô. Então você Aí eu pode dormir do jeito que você É, quiser. se você tiver ali adaptado ali, com confortável, agora eu falo, compre um colchão Agora, legal, pra levantar, tá? então faz diferença. Imagina, você tá ali 8 horas na cama deitado, sem ação da gravidade, todo relaxado, aí você vai acordar e dá um pum, do nada, você pode travar. Então você não pode fazer certeza. aquela abdominal pra levantar. É isso? Muita gente faz, mas eu particularmente viro de Você lado. vira de lado e vai. Isso aí. Não, eu fazia essa O ideal é abdominal. você se Aí dar- me falaram assim, não, o ideal é fica de você- lado e tal. E agora eu tô me forçando a O fazer isso. ideal é você até se espreguiçar um pouco antes, fazer uns movimentos prévios. Exatamente. A gente sabe que no dia a dia isso é impossível, né? Que a galera já olha assim, 5 minutos, vou dormir mais 5. É que nem aquele cara que passa sentado o dia todo trabalhando lá. Eu também eu vou ensinar ele como ele vai se preparar primeiro pra levantar. Ele não vai sair fazendo uma alavanca lá, que tem muita gente que trava assim. Sabe o que aconteceu outro dia? Acho que foi muito louco, assim. Eu tava com meus filhos, a gente foi numa exposição, e aí eu sentei no carrinho de bebê, que eu ando com um carrinho de gêmeos, né? Aí eu sentei e o lado do carrinho me comprimiu aqui, né? Eu senti a perna meio dormente, mas eu achei que não fosse nada demais. Cara, quando eu levantei, tomei um tabaco. Eu não tinha força na Tava perna. comprimindo. Você comprimiu alguma coisa arterial. Não, mas eu nunca senti isso na minha vida. Eu caía, foi uma vergonha, né? Porque eu caía Desligou os aparelhos. e torci meu pé, porque meu pé fez assim. Ai. Só que assim, não era uma dormência normal. Provavelmente você viu aquela coisa, você dormiu em cima do braço, que acorda sem o braço ali com o braço mole. Mas eu fiquei tipo, Pode ter comprimido sei lá, pouco É, tempo. ali o no plexo. piriforme, no É, o próprio- ciático. O próprio Ele plexo, né? desligou meu corpo, cara. Eu fiquei até desligou. preocupada. Eu falei, gente... Aí demorou um tempinho pra voltar. Aquela pessoa que acorda quando não consegue mexer o braço, que dormiu em cima. É. do Minhas braço. filhas ficaram Comprimiu o apavoradas. plexo braquial. É isso aí, pode acontecer. Mas foi compressão. Depois, quando o braço tá dormente, você vai fazendo assim com os dedinhos, assim, vai diz, voltando. ah. Parece que tá voltando à vida, né? Exatamente. Não, foi assim, a pior sensação. Uma das piores sensações, assim, de... Minhas filhas olhando assim, ó. Ela, mãe, levanta. Eu falei, calma, não consigo levantar agora. Aí eu comecei a ver que realmente não dava pra levantar. Eu fiquei um tempinho ali até o sangue voltar, enfim. Ó, tem pergunta da produção. Diga. Quem precisa ficar muito tempo no computador? Eu geralmente fico o dia todo no estudo. De manhã até madrugada, praticamente. Cara, e ele não come bem ainda. Tu pratica atividade física? Dorme Não bem. faz Tu exercício. já tá todo errado, cara. Ele chega aqui no estúdio, ele não consegue tomar um suco desse. Ele vai, ó, só pra Ó, fast food, É o seguinte, só biscoito recheado. ó, tu tá intoxicando teu corpo, tu não pratica atividade física, ó, pequenos detalhes fazem total Não diferença. descansa. Mas tem positividade, então dá pra É, mudar. isso aí, beleza. Força Dá de pra mudar o vontade, resto. vamos lá. Isso que vale. Tem mais perguntas, produção? Mais perguntas? Mais Aqueles perguntas? caras aí são perigosos. Ele tem, ó. Dormir no sofá faz mal? Mas se sentir bem, vai lá. Não, e aquela pessoa que dorme no sofá com a cabeça. Não, se sentir bem, ó. Assim, não aconselho, né? O sofá geralmente é desconfortável, né? O ideal é que você tenha ali um espaço legal pra você se despojar mesmo. Né? Então, se você tiver já aquele sofá Fala que pra sua esposa, pô, não tiver- me bota no sofá, não. tiver aquele sofá que abre todo ali e tal. Aí é Aí chega o tranquilo. paciente pra mim assim, ó. Diogo, qual é a melhor posição de ver TV na cama? Eu digo, a cama é pra dormir, meu parceiro. Não tem melhor posição. Mas então não é bom ver TV na Eu cama? não aconselho. Aí, Diogo, eu vejo TV na cama pra caramba. Vou seguir essa dica aí. Caraca, eu boto todo mundo na minha cama. Porra, eu também. Minha cama é boa zona, meu irmão. Eu digo, ó, a cama é pra dormir, meu parceiro. Não tem posição Ô, meu irmão, melhor. eu largo a sala pra ficar na cama. Diogo, pra pessoa que quer procurar você, como é que ela te acha? Lá pelo meu Instagram, né, que é Diogo Quiropraxista. E tem a da clínica também, que é a @quiropravida. Lá a Gabriela, que é minha esposa, que trabalha comigo, vai tirar todas as dúvidas, vai conversar contigo. Polêmica também, trabalhar com a esposa não é fácil, não? É Não tranquilo, quer. porque... Cadê? porque Se eu trabalhar com homem, Eu também. Eu brinco tô que- isento, eu tô brinco isento. que eu sou funcionário dela, então tá tudo certo. Não, e Tá você, tudo é certo. você é uma mistura tranquila, porque tu trabalha com movimento e tem filhos, né? Então é a mesma coisa. Eu tô isento. Eu tenho uma parte do Diogo, que eu não trabalho com a minha esposa, que eu não trabalho, mas eu tenho filhos. Eu tenho uma parte sua, né? Que você tem filhos igual a mim. E a gente tá ali, nessa bocada ali. Então eu tô meio a meio de vocês. Cara, eu não entendi nada que você falou. Vamos lá. Eu também. Eu ficou assim, ó. Não, eu tô na bocada aqui. Eu tô assim, ó. Eu
Eu tô no meio. É complicado trabalhar com a esposa, né? Eu trabalho com a minha esposa em casa. Então, você tem os dois. Você tem o Malvino no Grace Core e tem na sua casa. Eu sou teu fã. Porque assim, ó, pô, lá em casa o trabalho é dobrado, né? Tem uma porrada de filho, meu irmão. Então, assim, Porque, 3 filhos eu não faço, brinco- não. 3 eu brinco meninas. lá, o pessoal Tem chega, filho? não, como é que vocês se dão bem? Eu digo que Ele tem um filho, Ah, uma você tem filha. filho? Eu tenho uma filha. Então faz mais 2 pra tu ver se você dá bem. E eu brinco que assim, ó, como é que vocês estão certo? Eu só cuido de coluna. Só cuido de coluna, o resto é tudo com a patroa ali. Então ela que resolve é com ela. Às vezes eu brinco, Ah, dá um eu- desconto. É com a Gabriela. Eu até fiquei assustado aqui. Quando eu vi já tinha 2 contra mim. Eu falei, pô, Kira, tá me botando em desvantagem? Ela já tá lá, ó, velho. Ela tá ali, ó. Meu cão de guarda. De Não, tu viu guarda, que ela ela já- fica, minha ela filha. com Ó, baixo, tem né? jeito, não. Ela tá aqui, ó, pra mim. Ela é polêmica com ela. Não, eu tô fugindo. Eu já fui polêmico. Eu sei, eu já sei. Eu já fui polêmico. Eu Agora te eu tô... conheci através das tuas polêmicas. Aí eu já sosseguei um pouco meu faixa aí. Não, com os polêmicos. foi um- sossegou, não. Tu Ele vai foi falar a um- última O polêmica antes Diego da foi gente um que fechar postou aqui, esse pá. negócio quer Não- copiar meu trabalho. Não sei lá. postei nada, irmão. Postou uma Não vez. postei nada. Sério? Gerou a maior briga entre osteopatas e quiropraxistas, que foi o Diegão aqui, postou lá no Você Instagram fez dele. isso? Não foi eu. Acho que eu repliquei isso Mas de alguém. como foi É. essa história? Quer copiar? Não, como é que é? Quer copiar o meu trabalho? Não, mas não foi nada relacionado a Foi, isso. quiropraxia e osteopatia, tu botou lá. Não, fala aí, ó. Tá Não, fingindo que sério? não tá lembrando. Não, sério, eu não sei. Pior que eu não sei mesmo. Tu Cara, postou olha só, lá. eu postei um negócio dele uma vez. Dá uma merda. Caraca, o pessoal Os cara- veio ó, em cima eu de sou mim, praticante. eu recebi muita mensagem. Aí eu dei print e falei assim, vem cá, tá tudo bem? Aí, Cara, isso é uma das únicas coisas que eu brinco com a, Eu tô recebendo que é o bom aí. da quiropraxia não ser regulamentada. É a única coisa que eu brinco é porque não tem um conselho. Eu Não. digo, não tem ninguém me Mas- regulamentando, mas não é ninguém isso. incomodando. Aí, ô, Diogo, mas não é isso. Você vê, né? A Kira trata comigo, trata contigo. Exa- É uma não boa, tem. não tem problema nenhum. Ela nunca foi lá, eu digo, que tu vai... Não sei o quê, não né? faz osteopatia, tá Então, maluco? não tem isso, né? Agora, a galera é o seguinte, quando a gente tem uma clientela legal, a gente ganha notoriedade nas redes sociais, enfim, isso muita gente lá atrás ficou com essa, não posta paciente, não faz isso, não faz aquilo. Muita. Deu o problema porque era ela. Porque eu tinha feito coisas parecidas com pessoas que não Sim. eram, não tinha a visibilidade que a Kira tem, né? A Kira é uma pessoa conhecida, referência na área dela. Então isso gerou aquele ciúminho babaca, né? Que as pessoas têm. É o que mais tem, que o cara né? quer o que você tem, mas ele não paga o preço daquilo ali. Ele acha que você foi criado ali. Aí falaram na época que não era isso, que não era aquilo, que ia chamar, Mas o que que ia aconteceu? chamar um especialista em luta. O que Pra aconteceu? falar, pô, detalhe, não, que ela fez uma entrevista comigo, aí os caras mandaram um e-mail pra ela lá, que eu não era especialista, que ia chamar um cara especialista em luta, que não sei o quê. Beleza, pô, eu atendo o pessoal da Grace Barra desde que eu me conheço por gente, na época que eu era estagiário em fisioterapia. E, pô, sou praticante de jiu-jitsu, tô aposentado, mas... ele vai voltar. De repente eu volto. Ele vai voltar na Grace Core. Então os caras fizeram um escarcéu danado com ela, né? Aí acabou que não deu em nada, né? Que cachorro que fica lá latindo ladra muito não não morde, né? Então... É, mas vocês recebem muitas críticas, assim, tipo, porque o sucesso ele vem com críticas, com críticas, lógico, né? Sempre. Ah, recebo, pô. Ah, você imagina, eu atendo várias personalidades aí, né, da grande mídia. Ou quem não queria estar no lugar da gente. Aí o cara acha que, vai lá e não paga, vai lá isso, parceria, posta o paciente. Ele sabe criticar, Uhum. mas ele não vê o resultado que você dá. Exatamente. Então, Ele gostaria de estar ali, né? É, Ele exatamente, começa a você criticar. trata comigo lá e tal, pô, eu nunca te tratei diferente de nenhum paciente meu. Sim. Exatamente. Isso, eu acho que isso é o Meus diferencial. pacientes são únicos, pô, são Tra- todos iguais. Todo mundo é igual. Não vai chegar a Kira lá. Nossa, Você já vou dar sofreu com alguma crítica que você recebeu? Que eu me lembro, Ou sempre foi assim, de boa? Você olha e fala, tô nem aí. Ah, não, eu sou de boa. É, Eu não dou bola porque os outros pensam. eu já gostei de bater Até a também. Gabi, a minha esposa, que é que cuida dessas coisas, às vezes ela diz, Diogo, tem que ter... Eu digo, não tô nem aí porque os outros É, pensam. mas tu viu que a primeira oportunidade que ele deu, você postou. Primeira oportunidade, ele tava guardando É, isso. ele até tava o final. magoado, Não, viu? Ele disse, ficou ó. magoado. Não, em detalhe, olha o que ele arrumou pra mim Ele tá agora. guardando isso há quantos anos? Fala aí. Não, e olha o que ele arrumou pra mim. anos ele tá Ele já fala isso aqui ainda. Imagina quantos agora vão me dar porrada. E, pô, eu nem lembro, juro, eu não lembro dessa postagem. E eu vou dizer, Se você quiser procurar nas redes sociais dele, como é que as pessoas podem te achar? Diego, _, Paiva, _ e tem o meu Instagram da clínica lá, que é Hidramed.
Hidramédia. É isso aí. Os 2 consultórios são aqui na Barra da Tijuca. Isso. Polos opostos. E apesar Paulo- assim de eu conhecer o Diego só pelas redes sociais, eu tenho... Você conhecia ele só pelas redes sociais. Exatamente, conheci. Agora eu tô conhecendo ele aqui. Sou legal, cara. E é outra pessoa. Eu vou dizer porque Caraca, outra pessoa. pessoa que- Ele tava realmente... Ele tava magoado. Não, ele tava muito magoado. Porque- Ainda bem que, ó, nossa. selei Gente, amizade. muito. Selei Tem gente que amizade, ó. bora. Selei amizade entre Mas peraí, vocês. deixa eu te dar aqui. O cara tava magoado comigo. Não, mano, tranquilo. Na época É que as pessoas às vezes dizem, não, o Diego é estrelinha. Pô, o Diego não, conheci ele lá, pô, não, nem... tem essas místicas da estrelinha, né? Exatamente, não. Pô, mas engraçado, eu continuo frequentando os mesmos lugares, as com as mesmas mesmas coisas. pessoas. Então, pra mim nada pega. É isso aí. Então, é isso. Vida que segue. Mas ele tava magoado. Vem cá, você não vai abrir, não? Ih, foi mal, cara. Caraca, fica mal educado, cara. Uma tô estrelinha. Viu, estrelinha? O que eu falei? Aí, ó, já tá mostrando, mostrando as garrinhas dele aqui, ó. Depende. O cara me vira aí. G ou M? Eu falei, pô, irmão, depende. Agora sim. Aí, pensei que tá escrito aqui quiropraxia. Osteopata. Obrigado pelo carinho. Irado. Bom, esse aqui é pra motivar o jiu-jitsu? É pra motivar o jiu-jitsu, claro. Pô. Aí, ó. Ó, se queres paz, Eu tô tranquilo. prepare-se. Tô tranquilão aqui. Prepare-se pra quê? Não entendi. Se queres paz, prepare-se pra... Prepare pra guerra. Eu ia dizer isso. Quem não vive em guerra não vive em paz consigo mesmo. É a arte da A guerra. arte da guerra. Arte da guerra. Só pra terminar. Combater seu inimigo onde ele não está. Osteopatia ou quiropraxia? Os dois. Não, para. Tem que... Para? Escolher um. Pera aí, não entendi. Osteopatia e quiropraxia pra quê? Para o quê? Você escolhe. Nem você entendeu o que eu falei. Não, cara, foi horrível. Eu não consegui elaborar bem. É Vamos bom. lá, vou tentar de novo. Você tava com inveja de mim da maluquice que eu falei, né? Não, acho que tá... Cara, tá passando assim por osmose, entendeu? Tipo assim, eu tô passando assim, falando, cara, eu tô falando nada a ver um negócio com... Mas assim, quem é melhor? O quiroprata, quiropraxista ou osteopaticista? Então, osteopata. Então, eu não acho que é melhor. Não existe Não o existe melhor. um melhor. Eu acho que os dois estão ali pra promover saúde. Que é o mais importante. O bem-estar, né? Eu falo da guerra meio cadeira, tá, gente? Muito obrigada, Lógico. cara. Eu sei que ele tava magoado comigo, É. mas foi Ficou bom. magoado. A gente Agora selou a a gente- paz. Eu acho que a gente podia ir A lá gente pro não vai tatame entrar em agora. guerra nenhuma, os dois são maravilhosos. Muito obrigada pelo tempo de vocês. Eu Adorei. agradeço aqui. Vou Valeu. fazer outro, eu gostei, mano. Gostei? Show de Caraca, bola. Coisa maneira. Muito bom, pessoal. Muito obrigada pela sua audiência. Clica aqui no canal, se inscreva aqui também no nosso podcast. Foi muito legal bater essa bola aqui, entender as diferenças. E coloca aqui nos comentários quem você quer ver no próximo podcast. Valeu! Valeu.